comprometimento. E como vocês sabem, eu gosto muito, do contexto teórico, de trazer o significado, de compartilhar com vocês os conhecimentos. E fui em busca, irmãos, do que é comprometimento. Comprometimento ou compromisso? É o tema de hoje pela manhã. E aí você me responda: o que é que você tem? Compromisso ou comprometimento? Confesso para vocês que muitos de nós confundimos o que é compromisso e o que é comprometimento. Falo para vocês, de fato, o conceito da palavra. Compromisso é uma responsabilidade assumida. Compromisso é uma responsabilidade assumida. Se você tem um emprego, você tem que estar lá às 7 horas da manhã. É um compromisso. Se você tem que estar aqui às 9 horas da manhã, porque vai ficar na recepção, no diaconato, no louvor, na mídia, data show, é um compromisso. Precisamos cumprir com a responsabilidade assumida anteriormente. E comprometimento, pastora, o que é? Aí é que vai, irmãos. Que tema. E eu falei para o pastor, da onde surgiu o tema comprometimento? Da onde que veio isso? E na hora o Espírito Santo assim ministrou no meu coração. E ele respondeu, na verdade eu nem me lembro direito o que ele respondeu, porque o Espírito Santo falou ao meu coração assim, eu soprei no ouvido dele. Eu soprei, veio de mim. E quando ele terminou de explicar, porque eu não lembro o que ele disse na hora, eu só olhei para ele e falei, amém. Amém. Sabe por quê, irmãos? Comprometimento vai além da responsabilidade assumida. A pessoa, ela precisa estar motivada, ela precisa estar envolvida para cumprir com esse compromisso da melhor maneira possível. Então, o comprometimento é além do compromisso. O compromisso é uma responsabilidade assumida anteriormente. O comprometimento precisa de motivação, precisa de envolvimento, precisa de admiração. O comprometimento ele é fruto de 5 fatores. Precisa de admiração, de respeito, de confiança, paixão e intimidade. Parece coisa boba, né? Olha, compromisso ou comprometimento, irmãos? O comprometimento precisa de intimidade, de admiração, de confiança, de respeito. Precisa de amor. Eu posso estar pastora ou eu posso ser pastora. O compromisso me faz estar pastora. Mas o comprometimento me faz ser pastora. O compromisso faz o meu esposo estar casado comigo. Mas o comprometimento dele para comigo faz ele honrar a aliança feita comigo. O compromisso faz ele estar em casa, cuidando da sua família. Faz estar em casa durante as refeições, faz ele estar em casa numa tarde de feriado. Mas o comprometimento faz com que ele zele pelo nosso bem-estar. Faz com que ele haja com amor, cuidado, carinho e que traga para o nosso meio todo o bem-estar ali dentro da nossa família. Então o compromisso
e o comprometimento. E aí eu te pergunto, alguns lembram há uns meses atrás, quando o pastor Joel ministrou sobre... Ele ministrou num domingo e depois ele falou numa reunião para líderes sobre o estar com Deus, o fazer, né, as coisas com Deus e o fazer as coisas para Deus. E esse exemplo, né, eu estou vendo algumas pessoas concordarem, então vocês se recordam disso. E esse exemplo vai de encontro com compromisso e comprometimento. O compromisso me faz fazer as coisas para Deus, mas o comprometimento me faz fazer as coisas com Deus. É muito diferente, irmãos. É muito diferente. Eu posso estar aqui ministrando, tocando, pregando na recepção, fazendo qualquer outra coisa, arrumando uma mesa maravilhosa. Quero honrar a vida da Josiane com o Odisney, com todos os diáconos juntos, por essa mesa linda e poderosa. Você pode aplaudir a vida dos nossos diretores e de todos os diáconos? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Sabe qual é a diferença, irmão Odisney, dessa mesa? Compromisso e comprometimento. O compromisso fez com que a mesa estivesse posta hoje, às 10 horas da manhã. Mas o comprometimento fez com que eles passassem uma parte da tarde de feriado deles aqui arrumando a nossa mesa, enquanto nós estávamos em casa. Essa é a diferença. Essa é a diferença, o com Deus e para Deus. O amor, a admiração. Eu só posso me comprometer com quem eu amo, com quem eu admiro, com quem eu quero fazer o melhor, com quem eu quero honrar. Irmãos, comprometimento vem seguido de honra. Honra foi o nosso tema do mês passado. Essa é a palavra. E Deus me deu duas frases e eu quero compartilhar com vocês. Você vai abrir o livro de 1 Samuel. Nós vamos passear um pouquinho por ele. O texto base é 1 Samuel capítulo 2, verso 30. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Logo depois a gente vai para 1 Samuel capítulo 3, verso 1. E depois ainda tem mais dois, em 1 Samuel mesmo. O Senhor me deu duas frases, 2 ou 3, está aqui. Fala comigo assim, irmãos, comprometimento. Irmãos, vocês estão de máscara, mas vocês não são mudos, amém? Amém? Isso, viu como dá para ouvir a voz de vocês? Comprometimento exige sacrifícios. O comprometimento exige sacrifícios. Acabei de dar o exemplo da mesa. O comprometimento com o Senhor traz abastança. O comprometimento com o Senhor traz bênçãos futuras. Muitas outras frases. A falta de comprometimento com o Senhor traz desgraça total. Em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, na versão King James, eu quero ler com você, diz assim: Portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Em algumas versões, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele.
Deus honra aqueles que o honram, né? E por aí vai, a gente entende de diversas maneiras, diversas formas, e a gente vai falando e pronunciando sempre essa palavra. Queridos, quero ler com vocês agora o 1 Samuel capítulo 3, verso 1. É só ir um pouquinho para trás. Diz assim: Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor, sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Yahvé falava aos seus servos, e as visões haviam se escasseado muito. Muitos de nós já ouvimos alguém falar assim, eu já ouvi, pastora, por que hoje em dia não se vê mais milagres como antigamente? Quantos já ouviram essa pergunta? Muitos, né? Pastora, por que hoje em dia Deus não fala como falava antigamente? Pastora, por que hoje em dia é de tal forma diferente de antigamente? Irmãos, aqui já na época de Eli, as visões e as falas do Senhor diretamente aos seus profetas já estavam ficando escassas. Já estavam se diminuindo. Já estava acabando. E aí nós encontramos a resposta na palavra do Senhor. Por quê? O porquê que Deus não falava da mesma forma nessa época em que Eli governou todo Israel. E Eli governou Israel durante 40 anos. Por conta do pecado. Por conta da falta de comprometimento. Eli tinha um compromisso com o Senhor. Eli tinha um compromisso com a obra. Eli tinha um compromisso de estar pai de Ófni e Finéias. Eli tinha um compromisso com toda a Israel, com todo o povo, com as ofertas entregues ao templo. Eli tinha esse compromisso, porém Eli não tinha o comprometimento. Pastora, você está falando de Eli? Sim, irmãos. Sabe por quê? Porque Eli era consciente do que acontecia dentro da sua casa, dentro do templo, como líder, como pai, como pastor, como aquele que orientava o povo. Mesmo assim, ele mantinha um compromisso, mas não mantinha um comprometimento. Como assim, pastora? Abra comigo. 1 Samuel, capítulo 3, verso 11, 12 e 13. É só andar umas folhinhas para frente. 1 Samuel, capítulo 3, versos 11, 12 e 13. Diz assim, amém? Vamos ler? Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa, executarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim. Porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Em algumas versões, e ele não os corrigiu. Em algumas versões, e ele não os repreendeu. Queridos, quantas vezes os nossos filhos, ou nosso cônjuge, ou nós mesmos, os nossos amigos, olha assim, vai levando, como diz o ditado, empurrando com a barriga, né? Ou outro ditado, fazendo vista grossa. Ou outro ditado,
né, limpando ali aonde o inglês passa, né? Irmãos, quantas vezes a gente usa esse ditado no nosso dia a dia, na nossa vida? Sim ou não? Fazemos isso. Nós, pais, mães e mães, fazemos isso com os nossos filhos. Fazemos muito isso. E erramos. E erramos. Porque uma criança que não é frustrada é um adulto com muitas patologias, com muitas dificuldades de lidar com o não, de lidar com as coisas que não acontecem do jeito que ele quer ou do jeito que ele planejou. Queridos, Eli, sacerdote, homem de Deus, escolhido pelo Senhor, carregava uma promessa sobre ele, sobre a sua família e sobre a sua casa. Deus falou para Eli que todos da sua descendência o serviria o Senhor até o fim, até o último descendente. Toda essa palavra estava sobre Eli, porque é da linhagem dos sacerdotes. Pois quando chega a vez de Eli honrar a promessa que Deus havia feito ao pai dele, à geração dele, o que ele faz? Os dois filhos dele, Ófni e Finéias, o povo de Israel ia oferecer os sacrifícios ao Senhor no templo, e os dois bonitos enfiavam os garfões na panela, retirando a melhor parte, primícias, 10%, melhor de tudo é para o Senhor, e os dois bonitos retiravam dali para eles. Para eles. E se alguém falasse, não pode fazer isso, eles falavam, se você não deixar eu pegar, eu vou tomar a força. Era assim que eles respondiam. Ah, pastora, mas talvez ele não sabia disso, queridos. Ele sabia de tudo isso. Ele sabia. Ele sabia. Então ele estava pai, mas ele não era pai de verdade. Ele tinha o compromisso de ser pai dos dois. Ele tinha o compromisso de cuidar de todas as coisas no templo. Mas infelizmente faltou o comprometimento. O amor, a entrega, a admiração, o respeito, a confiança, a intimidade para com o Senhor. Eu costumo dizer sempre, e eu tenho visto bastante os stories do pastor André Valadão, e ele fala bastante isso também. E eu sempre disse isso. Eu ensino o Luca dessa forma. Vai namorar? Namore alguém que ame mais a Jesus do que a você. Eu ensino o Luca que, filho, você precisa amar mais Jesus do que a mamãe. Se ele amar mais a Jesus, ele vai ter um comprometimento comigo. Ele vai me honrar. Ele vai querer fazer aquilo que o Senhor fala que ele precisa fazer. Ele precisava ter amado ao Senhor mais do que amava os seus filhos. Pastora, ninguém pode falar que Eli foi para o inferno, mas eu não disse isso. Isso não saiu da minha boca, até porque a palavra não diz isso. A palavra diz que Eli sabia de todas as coisas e ele era consciente do pecado dos seus filhos. Os filhos de Eli precisavam seguir uma descendência sacerdotal, mas eles desprezavam a obra, desprezavam o amor do Senhor, esse amor do Senhor que nos persegue por todos os lugares. Eles desprezaram. E a palavra diz que eles se tornaram desprezíveis. E por conta do pecado, o que aconteceu? O Senhor rompeu uma promessa
hereditária. Por isso, queridos, a falta de comprometimento com o Senhor traz desgraça total sobre uma geração inteirinha. É lindo apresentarmos a criança, né? É lindo, irmãos, é maravilhoso chegarmos aqui e apresentarmos, devolvermos, né? A Fernanda está grávida e vamos consagrar ao Senhor o filho dela e do Juan, né? Em nome de Jesus, vou ter essa honra de segurar aqui, cheio de saúde, para consagrar a Deus. Assim também como o bebê da irmã Rosa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, é lindo chegar aqui e apresentar. Por quê? Porque existe um compromisso daqueles que se chamam do Senhor cristãos em apresentar, consagrar o seu filho no altar. Amém? Mas depois existe muitas vezes, sim, na nossa vida, a falta de comprometimento de ensinar essa criança o caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não se desvie deste mesmo caminho. Ah, irmãos, comprometimento. Eu posso ter compromisso de vir, de cantar, de tocar, de tudo. Mas aqueles que fazem para Deus, sobem, cantam, pregam, dançam, fazem tudo. Ceiam, ministram, trabalham, dão aula. Ou como diz o meu sobrinho, ouve problemas dos outros. Tia, você trabalha? Sim. O que você faz? Achei muito engraçado isso. A gente trabalha, a gente faz tudo, irmãos. Faz um pão, faz um bolo. A gente pode fazer tudo para Deus. Mas e aí fazer com Deus? O comprometimento faz você fazer as coisas com Deus. Ensinando todas as coisas, priorizando todas as coisas, colocando o Senhor em um lugar de honra e prioridade na sua vida. Por quê? Porque o comprometimento exige sacrifícios. Como eu falei anteriormente, eu vou sacrificar. Muitas vezes eu gosto de assistir uma série determinada e eu me sacrifico porque está lá a idade, 16 anos, 18 anos, vou sacrificar. Ah, pastora, mas não tem problema. Mãe, deixa eu assistir, mãe. Ah, até esqueci lá o filme lá da Arlequina. Mãe, deixa. Para que idade que é, filho? Ai, mãe. Mãe, eu gosto de jogar o GTA, filho, para que idade que é? Não vai mais. Nunca mais foi. Porque quando descobri o que era, irmãos, o jogo, não foi mais. Não vai jogar, não tem idade para isso. Queridos, precisamos respeitar o processo. O comprometimento faz com que nós respeitemos todos os processos propostos para as nossas vidas. É isso que acontece. O compromisso de ser mãe. Ah, filho, tá bom, tá aqui dentro de casa, não tem problema. Antes assistir aqui dentro do que assistir lá fora. Queridos, cada um cria o filho do jeito que quer. Não estou falando que eu estou certa e você está errada, ou que você está certa e eu estou errada, de forma alguma, né? Por isso Deus deu uma mãe para cada filho, certo? Então cada um educa da maneira que acha correto. Amém? Estou compartilhando algo que o Senhor ministrou em meu coração. Sacrificar. Eli fazia sacrifícios de outra maneira, ao invés de corrigir e punir, ao invés de repreender, ao invés de falar não e se impor, não é não.
Quantos de nós já falamos não, às vezes, para o filho, para o marido, para a esposa, para um amigo, para qualquer coisa, e que doeu? Porque você queria ter feito, você queria, mas você entendeu que era melhor dizer não. E que doeu. O comprometimento exige esses tipos de sacrifício. Mas o compromisso que ele tinha, ele mesmo levava as ofertas de sacrifício para que os seus filhos pudessem ser perdoados. Queridos, eu posso pedir perdão pelo pecado do meu esposo? Deus vai alcançar a vida dele com perdão? Se ele está pecando conscientemente, Deus pode alcançar ele com a graça. E o Espírito Santo pode convencê-lo do pecado. Mas isso é algo pessoal, é Ele, Deus. Sou eu e o Senhor. Tem uma musiquinha infantil que diz: cuidado mãozinha onde pega, cuidado olhinho o que vê, cuidado pezinho onde pisa, cuidado boquinha o que fala. Porque precisamos, até para falar, olhar, pensar, sentir, andar, de um comprometimento. Porque o comprometimento exige intimidade com o Espírito Santo. O comprometimento traz essa intimidade. O comprometimento, queridos, traz sobre a nossa vida e sobre a nossa geração bênçãos sem medidas, bênçãos futuras. O comprometimento com o Senhor, o nosso comprometimento com o Senhor pode alcançar até a nossa 1000ª geração. Amém? O comprometimento com o Senhor é baseado na aliança, é estar aliançado. Se trata de estar aliançado e não só envolvido com as coisas. Eu posso estar envolvida com muitas situações, mas eu, naquele mesmo momento, posso não estar aliançada. Eu posso estar envolvida numa mesma situação junto com o meu pastor, mas eu ainda assim posso não estar aliançada com ele. Discordando, falando, rebelando. Queridos, o comprometimento, a base dele é estar aliançado. É ser aliançado. Ser aliançado. E quando somos aliançados com Cristo, o nosso comprometimento vai para com a nossa família, porque honramos as nossas alianças. Vai com a obra do Senhor, porque honramos o nosso ministério, aquele cargo que eu executo. Eu estou pastora e sou pastora. Estou no momento pastora auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Guaicurus. Mas se o Senhor me tirar daqui, me levar para uma outra cidade, um outro estado, eu continuarei pastora, serei pastora, independente do nome, independente da cidade, independente de onde eu esteja presente. Porque eu entendo que ministério existe e é baseado numa aliança, num comprometimento que eu fiz com Deus e Ele fez para com a minha vida. Quando somos comprometidos com Cristo, isso também é demonstrado no nosso serviço secular, porque muitas vezes, muitos de nós vai para o emprego já pensando na hora de sair, sim ou não? Muitas vezes a pessoa vai trabalhar já pensando, é o primeiro dia do mês, mas está pensando já lá no salário do final. Qual tem sido a nossa motivação? E as outras pessoas estão nos olhando. É compromisso ou é comprometimento? O compromisso faz com que a gente trabalhe só pelo dinheiro.
O comprometimento faz com que a gente trabalhe por amor. Por amor. Ontem, conversando com uma amiga, e ela me perguntou: para cantar na sua igreja, recebe salário? Não. Para você pregar na sua igreja, você recebe salário? Para você trabalhar tal coisa, recebe salário? Aquele irmãozinho que limpa o banco recebe salário, sabe? E foi perguntando. E eu disse para ela: querida, nós trabalhamos por amor. Nós servimos por amor. Servimos por amor. A pastora recebe oferta às vezes? Sim. Recebe uma ajuda de custo? Sim. O pastor recebe o salário dele? Sim. Glória a Deus por isso, porque somos uma igreja que podemos honrar o nosso pastor, amém? Glória a Deus por isso. Ah, queridos, mas como dizia minha sogra, é muito trabalho para pouca bênção. Se é que vocês me entendem. Então nós trabalhamos por amor. Quantos querem fazer concurso? Porque o salário é maravilhoso. Porque todas as coisas que vai ter com esse concurso vai beneficiar. E muitas vezes nem é isso que a pessoa gosta. Querido, você está caçando sofrimento. Reflita. Reflita. Precisamos realmente identificar aquilo que Deus traz para as nossas vidas. E termos e mantermos um comprometimento com todas as coisas que o Senhor nos traz. Amém? Para a última leitura, quando eu digo que o comprometimento com o Senhor, ele traz abastança, ele transforma a vida. O comprometimento com o Senhor, ele faz da estéril mãe de filhos. O comprometimento com o Senhor abre portas, abre o mar. O comprometimento com o Senhor, queridos, a palavra é cheia de exemplos de comprometimento com Deus. Pastora, eu estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma situação que é impossível, é impossível aos nossos olhos humanos, é impossível aos nossos olhos carnais. Mas o comprometimento, a intimidade com o Espírito Santo de Deus, o honrar a Deus, o amá-lo acima de todas as coisas, abre o mar, abre o rio, abre portas, traz livramento, traz gestações. Tudo que a Bíblia fala que é verdade, é verdade. Foi assim com Ana, lá em 1 Samuel, queridos, capítulo 2, verso 20 e 21. Quando Ana, mulher de Eucana, Ana não podia ter filhos, e ela foi ao templo, ela ia ao templo todas as vezes, orar e clamar ao Senhor. Ana manteve o seu comprometimento com o Senhor. Deus honrou a fé de Ana e deu-lhe um filho, Samuel. Ana fez um compromisso com o Senhor. Quando eu desmamá-lo, eu irei entregar ele ao Senhor para que ele seja criado pelo sacerdote. Ana fez um compromisso com o Senhor e ela teve o comprometimento de honrar esse compromisso feito. Para honrar compromissos é necessário termos comprometimento. Só assim é possível. E quando Samuel foi desmamado, ela levou ele ao templo para que fosse criado por Eli. Mas pastora, por Eli, ele mal sabia ser pai de Ofni e Finéias. Pois é, irmãos,
Olha como Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus maravilhoso. Deus sabia que Ofni e Finéias não seguiria a linhagem e que ele teria que romper e trazer a desgraça sobre toda a geração de Eli. Por isso, Deus escolheu Samuel, um menino criado no templo, um menino que tinha um comprometimento com o Senhor, um menino que amava a Deus mais do que amava os seus pais, mais do que amava a si mesmo, e por isso ele foi escolhido por Deus, para direcionar o povo. E logo após que Ana entregou Samuel no templo, Eli, diz aqui no verso 20, diz assim: Eli abençoava Eucana e sua esposa com as seguintes palavras: que Yahvé te dê outros filhos desta mulher em lugar do filho que ela rogou e dedicou, aleluia, ao Senhor. Verso 21, então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor, aleluia. O comprometimento de Ana trouxe a graça e a bênção do Senhor sobre ela e sobre o seu ventre. Uma mulher que era estéril, que não podia ter filhos, que foi humilhada, que foi rechaçada, irmãos. Ela se comprometeu, ela honrou esse comprometimento feito com o Senhor. E Deus a visitou e ela teve mais 3 filhos homens e 2 meninas. Juntando tudo, Ana teve 6 filhos, 4 homens e 2 meninas. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Deus, queridos. E aí, vamos viver uma vida de compromisso ou de comprometimento? Quer viver um namoro de compromisso ou de comprometimento? Então escolha um namorado e uma namorada que ame mais a Jesus do que a você. E aí, vamos manter o emprego, vamos procurar o emprego, vamos trabalhar na obra, com compromisso ou com comprometimento? Faça a sua reflexão. Faça a sua reflexão. Aleluia. Louvado seja Deus.